Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 27 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos. E ontem, meus amigos, foi um dia repleto de emoções para quem gosta de filmes de tribunal, de OVNIs, dessa temática, OVNIs, ou então de uma boa teoria da conspiração. Eu, particularmente, gosto muito de filmes de tribunal, especialmente de Alan J. Pakula, sou um aficionado. Mas o que aconteceu ontem em relação a tribunais nos Estados Unidos não tem nada a ver com cinema, e sim com a vida real, porque ontem 2 tribunais bombaram e estão bombando ainda hoje no noticiário. O tribunal em que participou como réu o filho do fenomenal Joe Biden, o problemático Hunter, lá em Delaware. E outro tribunal em que um militar e autograduado da Intel disse que o governo esconde OVNIs e ele sabe onde estão as bases em que esses OVNIs foram escondidos e assim por diante. Eu já falo sobre isso. Mas chamou a atenção também, o dia também foi repleto por isso, por uma nova teoria da conspiração, o que para muitos não é. É mais uma versão do que aconteceu durante a Pand. Um site chamado de Burning Plataforma trouxe uma matéria que para muitos pode sim parecer teoria da conspiração. A matéria diz que quem espalhou o Covidão não foi a China, foi a Itália. Claro que para fazer esta afirmação, o site voltou no tempo, voltou ao ano de 2009, quando ocorreu um quase que insignificante terremoto na Itália, que, no entanto, deixou muitas vítimas. Para afirmar que foi a Itália quem espalhou o bichinho, ela volta a este fato, um terremoto ocorrido em 2009. É interessante. Diz o site que exatamente às 3 horas e 32 minutos do dia 6 de abril de 2009, um terremoto atingira L'Aquila, uma agradável cidade de 70 mil habitantes no Planalto Central da Itália. O tremor registrou naquele dia 5,9 na escala Richter. E lembra o site que isso não é um número significativo para um terremoto devastador. Porém, foi o que aconteceu. O terremoto de 5,9 foi devastador, porque mais de 300 residentes de L'Aquila e também cidades vizinhas morreram, provavelmente devido a construções antigas de má qualidade. Uma autoridade italiana disse no dia seguinte ao terremoto que 5,9 é um terremoto que na Califórnia não teria matado uma única pessoa, no entanto, 300 haviam morrido na Itália. Bem, é claro que os promotores entraram em ação, porque um terremoto tão pequeno com tantas vítimas, é preciso encontrar um culpado. Diz o site que os promotores optaram por não responsabilizar incorporadoras poderosas e politicamente conectadas ou autoridades municipais por falhas nas construções que desabaram num terremoto relativamente fraco. Ao invés disso, os promotores se concentraram em alvos diferentes. 6 cientistas e um funcionário do governo que faziam parte de um grupo chamado Comissão Nacional de Previsão e Prevenção de Grandes Riscos. Por quê? Porque os promotores não foram atrás das construtoras, por exemplo, ou então da prefeitura, que dava alvará a construções irregulares. E sim, porque foram atrás de 6 cientistas e um funcionário público? Essa é a pergunta que ficou naquele momento.
Bem, diz o site que antes do dia 6 de abril de 2009, o dia do terremoto, pequenos tremores já vinham abalando a área ao redor de L'Aquila, isso por meses, alarmando os moradores, claro. Em uma reunião na cidade, em 31 de março de 2009, os 7 acusados pelos promotores ou investigados posteriormente pelos promotores minimizaram o risco de que o tremor fosse um sinal de um terremoto maior. A região é sismicamente ativa e pequenos tremores são comuns. Portanto, naquela reunião que antecedeu o terremoto, os cientistas disseram, calma, não é preciso preocupação porque estamos numa área de muitos tremores e nada indica que haverá um muito grande. Bem, acontece que, um ano após o terremoto, os promotores acusaram os 7 membros da comissão por homicídio culposo, por não terem avisado a cidade que poderia estar chegando um grande terremoto. As acusações, então, provocaram protestos de cientistas, especialmente geólogos. Mais de 5.000 deles assinaram uma carta ao presidente da Itália, dizendo que não tinham como prever exatamente onde ou quando os terremotos ocorreriam, e que pedir a eles que o fizessem era errado, claro. No entanto, a comunidade científica envolvida em pesquisa sobre terremoto instou o governo italiano a apoiar a preparação para terremotos e a mitigação de riscos, em vez de processar os cientistas por não fazerem algo que ainda não podia ser feito, ou seja, prever terremotos. No entanto, a acusação avançou, diz o site. No dia 22 de outubro de 2012, após um julgamento que durou mais de um ano, o juiz Marco Bill considerou os 7 réus culpados e os sentenciou a 6 anos de prisão cada um, multando-os em mais de 10 milhões de dólares e proibindo-os de trabalhar para o governo. 2 anos depois, um tribunal de apelação italiano revogou as condenações dos 6 cientistas, reduziu a sentença do funcionário do governo para 2 anos e ordenou sua suspensão. Ainda assim, os promotores e tribunais da Itália enviaram aos cientistas e ao funcionário do governo uma mensagem poderosa. Se eles falhassem em prever ou alertar sobre possíveis desastres naturais, enfrentariam a possibilidade real de acusações criminais e penas de prisão. Ou seja, nós vamos aliviar um pouco a barra aqui, mas se vocês cometerem mais um erro, bem aí pois é. Então vejam, para completar esta volta no tempo. Diz o site, foi neste cenário que o Comitê Técnico Científico e os ministros italianos se reuniram em fevereiro de 2020 para considerar o que fazer com o SARS-CoV-2, quando os hospitais do norte da Itália começaram a relatar seus primeiros casos. Pois bem, então temos aqui que considerar o clima que pesava sobre os cientistas desde 2009. Vocês não podem mais errar. É claro que ficou um clima muito pesado. A comunidade científica via, pela primeira vez, a possibilidade de parar no Chilindró com multas impagáveis por conta de erros científicos. Então, quando chegava a notícia lá da China de que um novo vírus estava se espalhando e os chineses estavam praticando lockdowns para bloquear a propagação da pandemia, os italianos, ou melhor, os cientistas italianos naquele climão pesado, resolveram agir rápido. Bem, é aqui que começa a teoria da conspiração propriamente. Diz o site o seguinte: em 22 de fevereiro de 2020,
quando o coronavírus já estava quase que, digamos assim, controlado na China, as autoridades italianas fecharam várias cidades, tornando a Itália, melhor dizendo, o primeiro país ocidental a colocar seus cidadãos em quarentena. O primeiro país ocidental a colocar seus cidadãos em quarentena. 9 dias depois, a Itália fechou suas escolas. Então, em 9 de março, anunciou um bloqueio nacional, testando o que uma democracia pode fazer em tempos de paz, escrevera o Washington Post, ou escrevia o Washington Post naquela época. O que uma democracia pode fazer em tempos de paz. A Itália começou a se mover antes que o epidemiologista Neil Ferguson criasse suas projeções aterradoras de que o Covid iria colapsar os sistemas de saúde. O próprio Ferguson deu crédito à Itália por apoiá-lo a mostrar à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos que a supressão social era possível. Em dezembro de 2020, ele disse ao Times de Londres que as quarentenas forçadas da China não pareciam relevantes para os países ocidentais, porque, afinal, a China é um país muito distante e é um Estado comunista de partido único. Mas, se a Itália fizesse isso que a China fazia lá no Oriente, a história seria diferente. E quando a Itália, de fato, fez o que fez, percebemos, dizia Ferguson, que podíamos fazer também. Então, a Itália fez isso mesmo. Mas, pergunta o site, por que a Itália fez isso? Supressão dos cidadãos italianos. Por quê? Responde o próprio site. Surpreendentemente, na época de seus primeiros bloqueios locais, a Itália havia sofrido apenas 3 mortes por Covidão, incluindo a de um homem de 77 anos hospitalizado por outras doenças também. O que levou a Itália a puxar o gatilho tão rápido? Pergunta o site. A repentina debandada da Itália é particularmente impressionante, dada a aparente indiferença do país em relação às mortes por gripe, por exemplo. Com uma das populações mais velhas do mundo, a Itália registra regularmente um excesso de mortalidade durante as temporadas severas de gripe. Dos invernos de 2015 a 2017, houve mais de 40 mil mortes por gripe ou doenças semelhantes na Itália, semelhantes à gripe, que, em relação aos Estados Unidos, equivaleria a mais ou menos 200 mil mortes. Essas mortes raramente foram registradas na Itália ou em qualquer outro lugar como mortes por gripe. Mas, lembra o site, o coronavírus, como a mídia explicava incessantemente em 2020, não era gripe. Não, o Covid era novo e seus perigos eram incertos, pelo menos em fevereiro de 2020. Em 5 de fevereiro, o governo italiano criou o Comitato Tecnino Scientifico, às vezes chamado de Comitê Científico Técnico, para aconselhamento sobre Covid. O comitê tinha inicialmente cerca de 1 dúzia de membros, incluindo o presidente do Instituto Superiore di Sanità da Itália, sua principal organização de pesquisa médica. O governo, no entanto, não era obrigado a seguir as recomendações do comitê científico, mas geralmente o fazia, como explicou uma revisão de 2022. Este comitê científico é constantemente, ou foi constantemente, consultado pelo governo sobre questões delicadas. A tomada de decisão do governo baseava-se amplamente nas recomendações do comitê científico, referindo-se explicitamente a elas em anúncios públicos. Isso ocorreu especialmente durante as 2 primeiras ondas de Covid, quando medidas duras foram tomadas. Todo mundo entende aí o que são medidas duras.
A Itália, no entanto, não estava sozinha em ter um painel consultivo científico quase governamental para a Covid. O mais conhecido foi provavelmente o Grupo Consultivo Científico para Emergências da Grã-Bretanha, ou SAGE, que na verdade é anterior ao Covidão. Neil Ferguson era um membro do SAGE, embora tenha desistido em maio de 2020, depois que um jornal britânico expôs como ele havia violado as regras de bloqueio para pernoitar com sua amante. Pois é. Já os cientistas da Itália e os ministros que consideravam as recomendações do comitê científico esperavam a sombra de um único processo. O mais irônico é que este processo único era aquilo que o comitê científico sugeria ao governo. E aqui precisamos ver um ciclo vicioso. O governo amedronta os cientistas. Os cientistas, para não se complicarem com a lei, fazem tudo rapidamente para agradar o governo, mas baseados num modelo que vinha de fora, ou melhor, num protocolo que vinha lá da China. Daí, a próxima pergunta é exatamente esta. Alguém está surpreso que o Covid tenha se espalhado rapidamente nos hospitais, porque os médicos italianos entubaram agressivamente os pacientes? Alguém está ainda admirado que as mortes na Itália tenham explodido no início de março? Bem, a explicação. Essa dinâmica ficou clara em 21 de março de 2020, quando um médico italiano escreveu ao New England Journal of Medicine que, abre aspas, estamos aprendendo que os hospitais podem ser os principais portadores do Covidão, pois são rapidamente povoados por pacientes infectados, facilitando a transmissão para pacientes não infectados. Os pacientes são transportados por nosso sistema regional, o que também contribui para a disseminação da doença, pois suas ambulâncias e pessoal se tornam vetores rapidamente. Já um especialista em cuidados intensivos de renome mundial disse à Canadian Broadcasting Corporation, em um artigo intitulado "Os ventiladores estão sendo usados em demasias em pacientes do Covid-19", que começamos com uma atitude de tamanho único que não compensou. Agora tentamos atrasar a intubação ao máximo possível. Bem, então está aí. Teoria da conspiração? Sim, muitos dirão. Teoria da conspiração. Isso não tem nada a ver com a Itália, foi planejado por outras pessoas, Bill Gates, etc. e tal, ou então, não, simplesmente se espalhou um acidente. Agora, é preciso levar em conta, sim, que a Itália foi o primeiro país a criar esses bloqueios, e tudo o que a ciência dizia passava a ser sacralizado. Isso começou, de fato, na Itália. Bem, então está aí, fica a critério de cada um. Teoria da conspiração, não sei. Pode ser que tenha sido assim? Pode, vai saber, né? Está aqui o texto, vou deixar na descrição do vídeo para a devida reflexão dos amigos. Muito bem. Falava eu no começo do vídeo que ontem foi um dia repleto de emoção em tribunais. Lá em Wilmington, Delaware, esteve o filho do presidente Joe Biden para uma audiência. Estava tudo combinadinho, entre o réu, a juíza do caso, mais os promotores e os advogados do réu, claro, que Hunter Biden se declararia culpado por 2 crimes. Um crime fiscal, ele deixou de pagar, ou melhor, deixou de declarar imposto por 2 anos. E outro por porte ilegal de armas, quando estava sob efeito de crack. Ele se declararia culpado. Acontece que, de repente, a juíza do caso, deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui, acho que sim, a juíza Marilyn
Noreika, questionou se a declaração de culpa também abrangeria outros crimes em que o rapaz está sendo investigado. Crimes além deste de não declarar imposto e portar arma sob efeito de alucinógeno, por exemplo. Bem, aí houve aquele burburinho. Biden não sabia responder, seus advogados também não, os promotores também não, então conferência daqui, conferência dali, aquilo que era para durar 10 ou 15 minutos se arrastou por 3 horas, até que finalmente Hunter Biden se declarou inocente. Por quê? Porque se declarasse culpado, seria talvez declarado culpado também por crimes em que ele participa de negociatas estranhas envolvendo uma empresa na Ucrânia, propinas na China e também relações dessas propinas com o fenomenal papai lá na Casa Branca. Os advogados o aconselharam, então, a se declarar inocente para derrubar o acordo que estava já, digamos, sendo esperado. Ele se declararia culpado, ficaria tudo bem, ele voltaria para casa, estaria tudo certo. Deu uma reviravolta no caso e hoje os americanos só falam disso. Bem, o que ficou acordado ontem, o que foi determinado pela juíza, é que ele será solto, sim, pode ir para casa tranquilamente, mas poderá ser preso se voltar a consumir droga ou álcool ou coisa parecida, inclusive maconha. Pois é. Agora, em relação aos outros crimes em que ele está sendo julgado, esse é o problema. Ele terá que voltar ao tribunal, pois é, para responder pelas grandes maracutaias que podem levá-lo preso e o papai ao impeachment. Que reviravolta, meus amigos! Muito bem, vamos aguardar o desfecho desse caso. Agora, mais um relato envolvendo declaração em tribunal. Não é bem um tribunal, mas é como. Diz aqui o Slay News que o veterano de inteligência dos Estados Unidos, David Grush, esse senhor que aparece na tela, deu um testemunho sob juramento perante o Congresso e afirmou que o governo está escondendo secretamente OVNIs em sua posse. Grush testemunhou perante os legisladores do Capitólio que está ciente dos locais exatos de onde o governo dos Estados Unidos mantém OVNIs escondidos, o termo popular usado para descrever fenômenos anômalos não identificados atualmente é UAPs. Pois é, mas ele fala em OVNIs. Quando questionado sobre UAPs, Grush, um veterano da Força Aérea e ex-membro da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, ou seja, não é qualquer um, disse que conhece os locais exatos com base em entrevistas de mais de 40 testemunhas ao longo de 4 anos. Embora tenha declarado que estava limitado no que poderia divulgar publicamente durante a audiência, afirmou, no entanto, que os locais foram fornecidos a um inspetor-geral. Ele disse no pé da orelha do inspetor onde estão os locais com OVNIs apreendidos pelo governo. Ele revelou que alguns dos quais também foram entregues aos painéis de inteligência do Congresso. Ele disse, abre aspas, na verdade, fiz com que as pessoas com conhecimento de primeira mão fornecessem uma divulgação protegida a um inspetor-geral. Bem, você pode torcer o nariz para essa temática e dizer, não, isso aí é uma cortina de fumaça, é um tema meio boboca, não tem nada a ver. Tudo bem, você pode dizer, fique à vontade. O problema, estou vendo aqui, é que isso está ganhando força cada vez mais. Está sendo cada vez mais discutido nos Estados Unidos, com seriedade. Vejam, por exemplo, o prestigiado The Hill, eu estou aqui na página do The Hill,
também está tratando do assunto, dando a notícia de que vários legisladores norte-americanos dos dois grandes partidos, democrata e republicano, querem saber o que de fato está acontecendo em relação aos OVNIs, o que o governo sabe, o que está sendo escondido do público e quais as consequências disso. Bem, quando um prestigioso jornal como The Hill aborda o tema, é porque ele já ganhou uma dimensão da qual não pode mais ser parado. O Subcomitê de Segurança Nacional da Câmara passou a manhã de ontem, quarta-feira, ouvindo testemunhas que pressionavam por mais transparência na forma como o governo lida com relatórios de fenômenos anômalos não identificados, UAPs. Tanto as testemunhas quanto os legisladores acusaram o Pentágono de encobrir informações sobre seu programa UAP e pediram o avanço de bancos de dados de relatórios transparentes e centralizados. Aí cita o caso de David Grush. David Grush, um denunciante, acusou o governo de reter informações relacionadas a OVNIs. Ele fez uma série de reivindicações explosivas, porém, muitas vezes, disse aos legisladores que só poderia fornecer detalhes em um ambiente confidencial. Já o deputado Glenn Grotman, republicano do Wisconsin, presidiu a audiência. Ele disse que esperava coletar mais informações e elaborar legislação para expor mais do que o governo sabe. A deputada Ana Paulina Luna, da republicana da Flórida, disse que um grupo de legisladores republicanos e democratas, os dois partidos, buscará uma reunião fechada com as testemunhas de quarta-feira, ontem, para discutir informações confidenciais. Ela disse que os republicanos no comitê, junto com o deputado Jared Moskowitz, ele é democrata também da Flórida, assinaram o pedido de uma instalação de informação compartimentada sensível. Abre aspas. Não apenas temos o apoio do presidente, mas eles receberão uma boa carta do Congresso, disse ela sobre o pedido, acrescentando que o termo é dela, desfinanciariam os funcionários do governo se o pedido fosse rejeitado. O ex-oficial de inteligência David Grush fez uma série de afirmações explosivas sobre o governo que encobriu, segundo ele, evidências de UAPs, mas disse repetidamente aos legisladores que não poderia compartilhar detalhes em um ambiente público, etc., etc. Já o deputado Tim Burchett, do Republicanos do Tennessee, disse que a audiência de ontem, quarta-feira, foi a primeira de muitas sobre o tratamento pelo governo de informações relacionadas aos UAPs. É muito multifacetado, disse ele. Temos tantas ideias agora, como eu disse. Esta é apenas a primeira de muitas. Ainda é uma batalha difícil. E por aí vai. Bem, isso quer dizer, claro, que o assunto, o tema, ganhará força cada vez mais. Até que se chegue finalmente a uma verdade, por assim dizer. Existem ou não existem, esconderam, tem ETs por aí, estão espalhando doenças ou não, tudo isso será discutido pelo Congresso norte-americano. Para terminar esse assunto, um ex-oficial, isso aqui é a matéria do Daily Mail de hoje, um ex-oficial de inteligência sugeriu ontem que pessoas foram assassinadas pelo governo dos Estados Unidos como parte da conspiração para manter OVNIs em segredo, numa audiência bombástica realizada pelo Congresso. O ex-oficial é David Grush. O ex-oficial de inteligência de alto escalão é um dos três denunciantes militares que testemunharam sob juramento que tiveram encontros em primeira mão ou primeiro grau
ou conhecimento sobre programas secretos do governo envolvendo tecnologia não humana. Ele alegou que os Estados Unidos estão de posse de OVNIs desde a década de 1930 e estudando secretamente retroengenharia e realizando campanhas públicas de desinformação para evitar que os detalhes vazem publicamente. Em um ponto, durante a primeira audiência desse tipo, o representante Tim Burchett, republicano do Tennessee, perguntou a Gramsci: você ouviu falar pessoalmente que alguém foi assassinado? E Gramsci respondeu: tenho que ser cuidadoso ao responder a essa pergunta. Eu encaminhei pessoas com esse conhecimento para as autoridades apropriadas. Além de Gramsci, outros também foram indiciados para depor no caso, como Ryan Graves, ex-piloto da Força Aérea, e o piloto de caça veterano da Marinha, comandante David Fravor, que testemunhou um contato com um OVNI do tipo tic-tac. É isso aí. Vamos aguardar, não é mesmo? Tic-tac, tic-tac. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.